Olá portistas, sejam bem-vindos a mais um Dragão Autêntico. Vamos fazer a análise hoje do Futebol Clube do Porto Portimonense, a contar para a Liga NOS, vitória por 3-1, com golos de Mbemba, Taremi e Sérgio Oliveira. Sérgio Oliveira está inclusive nos 3 golos, também com 2 assistências. E o gol. E o último golo. Dragão 27, o que é que te pareceu este jogo, tendo em conta, se calhar pegando na equipa que transitou do jogo do Marselha, não é? Que é exatamente o mesmo 11. O que é que te pareceu essa opção tática? O início do jogo, o Porto, os primeiros 3, 4, 5 minutos, acho que o Porto entrou com uma dinâmica muito boa. Os jogadores a mudarem constantemente de posição, a trocarem muito rapidamente a bola a circular com grande rapidez, mas depois isso rapidamente se esbateu e acabou por ficar patente uma evidência que tu já tinhas até denunciado de alguma forma na análise do Porto-Marselha, que o Futebol Clube do Porto tinha uma equipa para a Champions e que deveria ter outra equipa para o campeonato. Sim. Isto por uma razão muito simples, porque as equipas que se apresentam, sobretudo as equipas que se apresentam no Dragão, normalmente, e o Portimonense não foi exceção, vêm com 3 defesas centrais, jogam com uma linha de 5 defesas e depois baixo 2 pivôs. Já é habitual. As equipas. E portanto, cria-se ali uma barreira e o Marega realmente não é jogador. Sozinho. Não é o 9, não é um sentido. jogador para jogar sozinho, não é jogador. É um jogador que tem que procurar espaços, que tem que ir um bocadinho mais. Tem que os ter. Tem que os ter também e tem que haver uma dinâmica da equipa que permita que ele ganhe esses espaços. E de facto ele estar ali encostado a uma barreira de 3 homens, ele não é um jogador dotado tecnicamente, é um jogador esforçado, é um jogador que causa moça numa defesa, mas realmente não é o jogador não é o 9, o finalizador nato, não é? E eu até diria que era difícil para qualquer 9 jogar ali sozinho. Quanto evidente, mais o Marega, que nem evidente. tem essas características. Evidente. E depois também acresce a isso uma forma de posicionamento dos jogadores que eu achei um bocadinho estranha. De alguma maneira, houve ali momentos em que, isso foi quase uma constante em toda a primeira parte, em que ou o Sérgio ou o Uribe ficavam sozinhos quase como o único pivô. E um deles derivava sempre mais para as alas, porque depois também havia um bocadinho a derivação, isso até seria uma dinâmica interessante, o próprio Tecatito também vinha um bocadinho mais para o miolo, pronto. Exato. Mas ficava ali um espaço digamos, junto do meu, um fosso, um vazio, não é? Um vazio que levava a que de facto o Futebol Clube do Porto começasse a perder um bocadinho, a ficar mais vulnerável, e ficava vulnerável porque muitas vezes as costas ficavam destapadas, não é? E o primeiro gol do Portimonense nasce não lança assim, não é uma perda de bola do Zaidu e depois do Uribe, não é? Assim precisamente. O Futebol do Porto reagiu de alguma maneira, mas sempre com muitas vulnerabilidades defensivas, porque o Futebol do Porto defende muito bem, eu já disse isto algumas vezes, defende muito bem quando tem a sua defesa encostada atrás. Mas o Futebol do Porto também tem que saber defender bem numa dinâmica ofensiva. E isso não tem acontecido, porque eu acho que até tem a ver um bocadinho com a escolha dos protagonistas por um lado e por outro lado também um bocadinho por aquilo que o Sérgio está a pedir aos jogadores. Que de alguma maneira dá-lhes missões muito atacantes, mas eles também não se podem esquecer que têm que ter um certo posicionamento para não desequilibrar a equipa. Eu acho que tem a ver precisamente com isso. Eu acho que quando está tudo ligado, não é? O atacar bem é defender bem e vice-versa, não é? E o Porto, como não ataca bem, vai acabar consequentemente por descompensar a defesa. Que é o que acontece, claro, não é? Sim. E isso foi evidente no golo do Portimonense. E deixa-me só acrescentar isto, de alguma maneira o Portimonense foi-se cada vez sentindo mais cómodo na partida, não é? E dizer, nós até se calhar até podemos pôr aqui o Porto em caminho. Podiam ter feito outro golo. Podiam ter feito outro golo, esteve quase para acontecer. Tu também referiste uma coisa, houve um momento importantíssimo que foi mesmo no culminar da primeira parte o Futebol do Porto conseguir o empate. Antes disso, eu acho que o que é mesmo importante, e por acaso sai jogo que eu estou mesmo chateado com o Sérgio Conceição, mesmo, mais do que o jogo do Paços de Ferreira,
é hoje, porque no Passos Ferreira eu ainda podia achar que aquilo funcionava, ou funcionaria, aquela ideia de ter o Marega sozinho na frente. Voltar a insistir nisso, no campeonato, depois de pontos atrás de pontos perdidos, em 6 jornadas, que quase recorde desde sempre, de tantos pontos perdidos, do pior desde sempre, e voltas a insistir no mesmo? Pá, isso deixou-me cego mesmo, cego, porque assim, e o que é que eu quero dizer? Qual é o momento mais importante com o golo? É meter o Taremi à meia hora do jogo. Então o Porto não tem que jogar como... O Porto deve ser a única equipa grande do mundo que joga sem um avançado. Mesmo ataques móveis, como ainda hoje vimos no Manchester City e no Liverpool, tem lá o Firmino e o Gabriel Jesus, em cada lado. São avançados, são pontas de lança. Não chega só a ter o Marega. Tens que jogar com ponta de lança. Que é um falso avançado, no fundo, mas que são jogadores também muito úteis em determinados contextos, não é? O melhor Marega aparece com alguém ao lado dele. Sim. É que nem é só a questão do Marega estar muito mal sozinho. É que ser tosco, que é realmente. É que tu nem tiras o melhor partido do Marega por ele não ter um companheiro ao lado. Mas eu acho que eu não sei tanto de futebol como o Sérgio, nem tenho o nível de conhecimento tático profundo que ele tem. Mas eu acho que isto qualquer pessoa via. Sim. Como é que se insistiu outra vez nisto? Tu deste uma meia parte de avanço, podias ter comprometido mais pontos hoje. E foi evidente. O Porto marca e entra logo na segunda parte a cruzar para o segundo golo de quem? Do Taremi. Obviamente tinha lá um homem na área. E depois então entrou-se numa fase de domínio completo do Porto, em que de facto aí sim o Porto estava a defender bem, porque estava a atacar bem, está tudo ligado. E o Portimonense estava reduzido quase ao último terço do... A equipa respirou naturalmente. A equipa respirou. Aquele sistema resulta muito bem contra o Marseille e a nível de equipas grandes e de Champions, porque há espaço. Como é que o Marega tem espaço com 3 centrais onde 2 homens estão sempre em cima dele? Há espaço e também há outra atitude, também temos que o dizer. Mas é mais que atitude. Acho que é mais que atitude. Também é, mas acho que há mais que atitude. Isto é óbvio. E eu cheguei até a dizer isto. E eu começo a ter pena que o Soares tenha ido embora. Não tanto pela qualidade soberba do Soares tecnicamente, mas pelo motivo que ao menos o Soares jogava. O Sérgio gostava dele. Porque o Sérgio gostava dele, mas ao menos tínhamos lá um novo que ia fazendo golos. Agora, fomos renovar o ataque todo, não joga ninguém, poça, não faz sentido. O Sérgio acorda, sinceramente. E de facto o Porto teve ali momentos muito bons e podia ter matado o jogo, mas inacreditavelmente o Sérgio aí parece que dá um sinal à equipa que... Mal outra vez, não é? Dá um sinal à equipa quando mete o Gruitch, que de facto parece que quando mete o Gruitch, ao tirar o Luís Dias, nem era tanto por meter o Gruitch. Não, porque até poderia dar ali um... O que é que a equipa pensa? A ganhar 2-1, tira um extremo, mete um trinco, isto passa um sinal à equipa, quer queiras, quer não, que passa. E o Portimonense não marca por isto, num canto. Uma cabeçada de um jogador do Portimonense sozinho. E de alguma forma, e aqui eu parto um bocadinho até para a figura do jogo, que foi de facto o Sérgio Oliveira, mais uma vez. Foi. Porque de alguma maneira o Sérgio Oliveira teve que ser um carregador de piano nesta equipa, não é? Sozinho ali no meio campo. Porque acabou por ser o Uribe, não tanto, se calhar pelo mau jogo, mas não, que até acho que estava bem. Foi sacrificado para fazer o óbvio, que era jogar outra avançada. E aí ele fez recuar um bocadinho o Otávio, não é? Pronto, que esteve ali também, fez um jogo razoável. Mas, na verdade, acho que o Sérgio Conceição merece a nossa crítica e também merece a nossa crítica quando ele refere, acho que tu referiste isso quando estávamos a ver o jogo, os dois, tu referiste-me isso, que de facto os jogadores têm que ter ritmo, têm que ter dinâmica, têm que ter atitude, têm que sentir o clube, isso tudo, indiscutivelmente, mas têm que ter qualidade. Porque não podemos pôr um manquinho, passa a expressão, a jogar, não é? E isso viu-se, continua-se a ver em algumas opções, continua-se a ver jogadores... Quantos lances de perigo
o Manafá pode criar, porque é rapidíssimo a chegar à linha do fundo e o cruzamento sai sempre contra um defesa. Ainda hoje vemos o Sérgio Oliveira a dizer pica a bola, por cima. Essa imagem é uma imagem paradigmática que eu acho que até é um bocadinho confrontativo ou deveria ser confrontativo para o Sérgio Conceição. Vai buscar o Tomás Esteves ao Championship. Esse gesto do Sérgio Oliveira, porque de facto ali uma pessoa com a rapidez do Manafá, indiscutivelmente, ele é supersónico, só que depois, no momento decisivo, uma coisa que até ali era fácil porque ele nem tinha grande oposição, era picar a bola, colocá-la no sítio certo. Mas pronto, isto para dizer que é importante os bons jogadores, é importante os Nakajimas, é importante os jogadores, um Romário Baró, é importante o Fábio Vieira. Esses jogadores têm que fazer parte da equipa, têm que jogar. E eu acho que o Sérgio foge um bocado, até é um argumento um bocado falacioso da forma como ele analisa a crítica. Porque ninguém está a dizer que quer um jogador que vai fintar tudo e depois marca um autogolo. Não, a gente quer um jogador que vá contribuir efetivamente para a equipa. Mas isso consegue-se através da qualidade. Então, qualquer jogador com muita vontade, mas que é um homem feito, tem muita atitude, vai para jogador de futebol, não vai. Vão os melhores tecnicamente. Não vai, obviamente. Vão os jogadores que contribuem e são perigosos. E entroncando nisso também, dar mais fio de jogo à equipa, dar mais... dar mais entrosamento à equipa, dar um outro jogo à equipa. Digamos, o Futebol do Porto precisa de ter um futebol que lhe permita ter mais conforto. Porque senão então é que se cai no circo. Aí é que é preciso um malabarista que de vez em quando vai resolver o jogo por ele porque finta de 2 ou 3 ou 4. E quantas vezes a gente precisa de um Corona ou de um Luís Dias que faça um malabarismo que salve a equipa? Mas precisamos também do tal futebol coletivo que com esse experimentalismo... Não, o que eu quero dizer é, o Sérgio critica tanto e depois é o primeiro a precisar disso. É isso que eu quero dizer. É o primeiro a precisar disso. Acho que o Sérgio também tem que fazer essa reflexão. E, na verdade, o futebol da nossa Liga é um futebol completamente distinto da Liga dos Campeões. Isso parece-me óbvio, não é preciso, nem é preciso dizê-lo. Nenhuma equipa vem jogar contra o Porto com 5 defesas e linhas médias. Tem a ambição de ganhar. A não ser que seja um Ferencváros ou assim, uma equipa que saiba que a partida vai perder, mas isso não acontece na Liga dos Campeões. Mesmo essas equipas são complicadas. Portanto, também tenho que dar aqui, reconhecer, ainda bem, ao menos que o Sérgio reconheceu que tinha que meter o Taré. Vá lá, que acordou. Pelo menos foi uma maior perdida, eu julguei que ia ser uma primeira parte. Exatamente, eu também tenho que dar aqui a mão palmatória, reconhecer de facto aí o Sérgio esteve bem ao reconhecer que precisava ali de um segundo avançado. Mas lá está, acho que o Porto jogou desde a entrada do Taremi até à saída do Luís Dias e de resto não jogou. E esteve em perigo de não ganhar um jogo que era obrigatório ganhar. O Porto já entrou em campo a 9 pontos do Sporting, é preciso dizer isto. Não é brincadeira, entramos a 9 pontos do Sporting e começámos o jogo a perder. Sim. Nós temos margem zero, nós temos que ir para cima, não temos que ser a equipa reativa, nem que vai esperar que o milagre caia. Nós temos que ir para cima e falhar 50 golos com avançados lá dentro. Com dinâmicas próprias, mas com avançados. Como disseste há um bocadinho, e quanto mais fortes formos no ataque, na dinâmica de ataque, mais fortes seremos na dinâmica defensiva. Claro. E isso está provado à saciedade, que o Futebol do Porto está neste momento, suponho eu, já com 10 golos sofridos. Muito golos sofridos. Em 7 jornadas é muito para uma equipa como o Porto, não é? E houve um jogo em que sofreu logo 3, que foi com o Passos. Pronto, mas... E com o Marítimo. E com o Marítimo também, exatamente. Já 2 jogos com 3 golos. Exato, é isso mesmo. E portanto é mau demais. É mau demais. Sim. E o Futebol do Porto, de facto, com outra dinâmica, com outro poder atacante, vai encostar as equipas, vai pressionar alto, aí vai pô-las em sentido, em aflição, porque as equipas sabem que não se podem ter as veleidades que teve hoje o Portimonense na primeira parte, porque se arriscar
é apanhada em Exatamente. contrapé, como é óbvio. É isso mesmo. Não, o Porto, É tão simples como o isso. Porto, a entrar desta forma, não impõe esse respeito. Não impõe. Já toda a gente sabe como é que joga o Marega também no nosso campeonato. E a única forma, volto a insistir nesta tecla, do Marega também ser perigoso e contribuir para a equipa, é com o avançado ao lado dele. Sempre foi, sempre será. Na Liga dos Campeões até resulta, num jogo eventualmente fora, aqui, contra um Benfica, contra um Sporting, até pode resultar. Agora, não deve ser regra Mesmo contra assim, equipas o Sérgio, fechadas. até contra os grandes nacionais, às vezes, quase sempre, nunca joga só com o Marega, joga com mais um avançado. Nunca fez isso. Agora, ele não confia, o que também me leva a crer, ele não confia nos avançados que lá tem. Mas acho que agora Só pode. já é quase que ele querer provar aos outros que tem que ser assim. E para isso a equipa vai ser sacrificada Vai e vamos ser continuar a sacrificada, perder pontos. Sem dúvida. Pois. E ele meteu o Ivan Nilsson, agora acabou o Ivan Nilsson. Vai ser o Taremi. O Taremi até depois de marcar dá um chute de frustração, não é? De revolta, do género, porquê é que não me pões a jogar, não é? De certeza. Porque de facto eu acho que nem os jogadores estão a entender porquê. Não, nem eles. E depois volto a criticar, porque eu já começa a ser gozo, acho eu, para o Romário Baró jogar 2 minutos por jogo. Pá, mais vale não o pôr. Sou sincero, uma coisa é isto às vezes. Agora, todas as jornadas o Romário Baró, ou todos os jogos, jogar 2 minutos, acho que é gozar com o rapaz. Continua a não perceber porque é que o Fábio Vieira saiu desta equipa, continua a não perceber porque é que o Nakajima não é mais aposta. Pronto, são coisas que acho que a equipa tem que trabalhar. Acho que o plantel tem respostas mais que suficientes e o Porto tem que mostrar outra capacidade, outra supremacia no nosso campeonato, porque de outra forma... Não há um jogo que se ganhe tranquilamente. O Portimonense é uma equipa que luta para não descer, vamos ser francos. E nós até, eu pelo menos cheguei a referir isso, que de alguma maneira o Futebol do Porto estava a fazer a pré-época agora, não é? Mas agora já não é bem pré-época e portanto acho que também já é a altura de... Acho que já toda a soluções, gente as pessoas, percebeu, os jogadores estão integrados, os jogadores já percebem o que é a filosofia do clube, já percebem o que é a sua ambição. É preciso tirarem um mestrado para perceberem como é que o Porto joga. Demora assim tanta integração. Eu vejo o Pedro Gonçalves no Sporting, é o melhor marcador da Liga e chegou a esta época e demorou assim tanto para perceber. Sim. Não é assim, os jogadores são profissionais. Impõe-se de facto as opções corretas, os protagonistas corretos, ou uma outra dinâmica, que com esses protagonistas também acontece mais naturalmente. E de facto... Esta questão de perceber que de facto na Champions isto resulta, no campeonato não resulta, portanto é ir adaptando. O Sérgio, foi o próprio Sérgio que já fez isto nem fui eu que me lembrei, foi ele que fez isto e resultou tão bem, porquê que não continua? Claro que sim. É mais isso, não é? Que me chateia. Agora já é um bocadinho uma teimosia do Sérgio, parece-me a mim, que pode ser muito lesiva para a equipa e que ele não quererá certamente que seja lesiva, obviamente. Não é do passa pela interesse cabeça que o queira, de ninguém, não é? Mas pronto, para lá reconheceu e foi graças a isso que o Porto hoje ganha o jogo e de facto, mais uma palavra outra vez para o Sérgio Oliveira, que de facto teve nos 2 golos, com 2 assistências e com mais um. E podia ter feito o outro um bocadinho antes que ele chuta a figura. Que até foi uma combinação muito bonita dentro da área. Foi, do Marega, Taremi e Sérgio Oliveira. Lá está, o Taremi até isso dá. O guarda-redes do Portimonense faz uma defesa de handball, digamos, com o pé. Sim. Pronto, está assim terminada esta análise. Peço para fazerem o habitual, subscreverem o canal, se ainda não fizeram, fazer like, partilharem, comentem, digam o que é que acharam sobre este jogo e estaremos de volta para futuras análises. Até lá.